Olá, bom dia pessoas queridas, 27 de novembro, chegando a provinha da UERJ e fazendo aqui um dos últimos vídeos, né, do ano para vocês aí que estão prestando vestibular. O vestibular da UERJ é o último aqui do Rio de Janeiro, dia lindo hoje aqui, e venho trazer para vocês, como eu tinha prometido ontem. Estou aqui de óculos escuros porque acordei com uma certa sensibilidade na vista. Venho trazer para vocês aqui o quadrinho, né, com os principais personagens, temáticas do livro específico da UERJ, o livro do Mia Couto, Antes de Nascer o Mundo, certo? Muitas das discussões que eu coloquei aqui no quadrinho, que eu organizei aqui, a gente já fez nos vídeos anteriores. Nós fizemos 3 vídeos, não foi? Sobre Antes de Nascer o Mundo. Mas vou fazer esse último vídeo só para vocês terem esse quadro síntese. Lembrando mais uma vez, quem quiser o quadrinho eu posso mandar por e-mail, tá? Como eu já tenho mandado aí desde ontem para as pessoas que têm me solicitado. Então vou comentar rapidamente o que eu fiz aqui nesse quadrinho, né? Eu botei assim: personagens, temas, classe social, etnia. A questão étnica obviamente é fundamental em Antes de Nascer o Mundo, porque nós temos ali um país, Moçambique, colonizado, né? Ou neocolonizado. Essa colonização ali, ela ocorre sobretudo a partir do último quarto do século XIX, a partir da Conferência de Berlim, que dividiu a África para os países europeus, durante o processo histórico conhecido como imperialismo. E esses países africanos, dentre eles Moçambique, que é o país de origem do Mia Couto, o país, né, onde passa a nossa obra Antes de Nascer o Mundo. Então, assim, a questão étnica é fundamental, porque você tem uma colonização de brancos europeus sobre um continente negro, né? A África também tem outras etnias, né? Estou falando aqui continente negro no caso específico de Moçambique, né? Mas o continente africano também tem a África branca, que também foi colonizada. Então, eu estou falando da parte negra especificamente. Então, a etnia, né, negro, no caso, que tem um tratamento racial no século XIX, eu não gosto de usar a expressão raça, expressão que inclusive é proibida em alguns países do mundo, como a Alemanha. Eu prefiro a expressão etnia, mas se a gente for contextualizar historicamente, a expressão raça é correta para o século XIX e até para meados do século XX, certo? Bom, então eu vou falar da questão étnica justamente por conta disso, entendeu? Porque é uma questão importante e relevante para a análise da obra, né? Então, e a gente tem que lembrar que os personagens da nossa obra, majoritariamente são negros, né? Então, em literatura, a gente fica achando sempre que os personagens são brancos, né? Como se os personagens brancos fossem necessariamente literários, fossem objetos da literatura ou objetos nobres da literatura, entendeu? Então, a gente vai falar muito dessa questão étnica porque ela é fundamental aqui na obra, né? Tem um vídeo aí, eu vou colocar aqui embaixo também desse vídeo, da Chimamanda, que fala da questão do negro como objeto da literatura, né? Como objeto central da literatura. É um vídeo famoso, né? Falando da questão da centralidade da literatura negra e como ela se encontrou, né, literariamente. Ela que desde menina lia histórias sobre personagens brancas. Então eu vou botar aqui o videozinho aqui embaixo, tá? Bom, separei os personagens como Monito, Silvestre Vitalício, pai, Nitunzi, tio aproximado, Zacaria Kalash, Jezibela Jumenta, Jesusalém, que é o lugar, né, um lugar também personagem, Marta, Marcelo, marido de Marta, Nossi, primeira amante do marido de Marta, Dordalma, a África, que é um personagem, Portugal, que também são personagens, que são, além de países, né, de continentes, lugares e também lugares, personagens de produção social, né, como a gente fez lá em Vidas Secas. Beleza? Moanito. Moanito é o nosso narrador em primeira pessoa da maior parte do livro, né? Esse livro ele tem uma característica interessante porque ele tem 2 narradores em primeira pessoa.
Quase todo o livro é o Manito, mas em alguns momentos nós temos a Marta como também narradora em primeira pessoa. Então você tem ali um menininho, o mais novo, né, o filho de Silvestre Vitalício, como narrador, e uma mulher, então uma criança, né, um adolescente como narrador e uma mulher como narradora, né? É bastante interessante a escolha dos narradores, né, porque são normalmente figuras subalternas à literatura. Nós não temos um narrador que seja membro do patriarcado, né, da sociedade patriarcal, e sim um menino e uma mulher, né? O que faz aí essa literatura aí pós-colonial, essa literatura aí também chamada de pós-moderna ser diferente já desde a escolha do narrador. Beleza? É o narrador em primeira pessoa, chega a Jerusalém com 3 anos de idade. Jerusalém é vista, né, na minha interpretação pelo menos, e a interpretação que nós fazemos em sala de aula com os alunos, nós fazemos em conjunto, né, como um presente do pai, porque já que Moanito, né, nesse vídeo eu vou ter que cometer vários spoilers, né, já que Moanito é o filho legítimo de Silvestre Vitalício, certo? Moanito é a paixão do pai, e ele escreve o livro, né, que é o último capítulo aqui do nosso livro, o último subcapítulo, né, que se chama O Livro. Ele escreve o livro as memórias sobre Jerusalém. Depois eles vão largar Jerusalém, né, e ele vai escrever o livro Memórias sobre a vida dele em Jerusalém. O Moanito é conhecido como o afiador de silêncios. Ele é um habitante de Jerusalém, né? Talvez seja o habitante mais nativo nesse sentido, porque ele não tem memória, reminiscência do mundo de fora, até porque ele chega em Jerusalém com 3 anos de idade. Ele é negro, é moçambicano, correto? Silvestre Vitalício, o pai, criador de Jerusalém, ele é uma espécie de Deus, já discutimos isso em vídeos anteriores, criador das leis. Lembram das leis de Jerusalém? Não escrever, não falar sobre o passado, impossibilidade de construção de genealogia, né? Então há uma tentativa aí por parte do Silvestre Vitalício, esse Deus que cria Jerusalém, cria suas regras, de controlar a memória. Ele é o negro, mas ele é o patriarca, né? Ele representa o poder masculino nessa sociedade africana que é Moçambique. Também é um habitante de Jerusalém. Nitunzi, irmão mais velho, filho postiço, né? A gente fica sabendo depois, de Silvestre Vitalício, e filho legítimo de Zacarias Kalash. Então, ele é fruto já de uma traição da mãe, da Dordalma. As personagens femininas da obra normalmente são traidoras, né? Então tem esse machismo estrutural que a gente encontra na literatura ocidental. Já discutimos também desde o livro ali, do primeiro livro da Marina Colasanti, a gente já discutiu essa questão da mulher, né, sempre ser associada à traição, né, desde a Eva, a Pandora grega, a Capitu, e também temos essa associação feita com a figura da Dordalma. Então o Nitunzi é filho da traição, é maltratado pelo pai, e ao fugir de Jerusalém virará um militar, como o pai biológico, né, também é um habitante aí de Jerusalém, habitante que tem mais conflito ali com o pai, certo? Tio aproximado faz o papel de comerciante, né? O tio aproximado, ele é um agente duplo, já que ele tem a permissão de entrar em Jerusalém, mas ele não mora em Jerusalém, depois a gente fica sabendo também, né? Leva os mantimentos para Jerusalém, tem contato com o mundo externo, permite a entrada de Marta na cidade de Jerusalém. Tem uma vida dupla, cobra economicamente Silvestre Vitalício, né? Então, volta e meia ele está ali cobrando Silvestre Vitalício, cobrando os empréstimos, dinheiro, mercadorias não pagas, enfim, né? Tem uma relação também conflituosa com o Silvestre Vitalício. Zacarias Kalash, que é o agregado, já falamos disso aqui, né? O agente, as figuras dos agregados na literatura de língua portuguesa é muito comum, né? Em Machado de Assis, né? Nós temos muito essa figura do agregado, né? Sobretudo, né, nos romances realistas a partir do século XIX, correto? É o militar, cuida das fronteiras de Jerusalém, militar que carrega balas no corpo. As balas são memórias das batalhas, mas como ele é proibido, né? Uma das interdições das leis criadas pelo Silvestre Vitalício, né, é não falar da história de memória, né? Como ele não pode falar do passado, ele não pode relatar às crianças
as histórias de cada bala que tem ali no corpo dele, né, que ele carrega enquanto memória. Às vezes ele solta algumas informações, os meninos sempre perguntam para ele o significado daquelas balas, né? Ele tem TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, né, são traumas de guerra. E é um militar interessante, uma figura paradoxal, é uma das figuras mais simpáticas da obra, ao meu ver, né? Que ele é muito humanizado, ele é um militar que teme a guerra, que tem medo da guerra, né? É interessante isso, essa figura aí do Zacarias Kalash. A Jezibela, que é a jumenta, né? Uma jumenta que é um animal estéril, né? E é interessante, né? Ela é a grande paixão de Silvestre Vitalício, há uma relação de zoofilia na obra, isso chocou muitos meus alunos, particularmente em salas de aula, né? Quando nós tratamos disso. É a única personagem fêmea de Jerusalém, né? Tem um filho com uma zebra, é uma ironia, né? Um animal estéril vai ter um filho com uma zebra, tem aí uma questão de ironia. É morta no lugar de Marta por Nitunzi, né? O Silvestre Vitalício vai pedir aí que os filhos matem, né, a Marta, essa figura aí que vem de fora, né, para dar uma sacudida em Jerusalém. E o irmão, né, o filho postiço ali do Silvestre, vai acabar matando a jumenta, que é a grande paixão do pai, né? É uma grande ironia e um grande ali paradoxo da obra. Jerusalém, que é o lugar, né, onde não existe memória, onde não existe passado, é um lugar constituído na Coltada. A Coltada é um lugar longe das cidades, é um lugar no interior, né? As cidades eram os locais de guerra em Moçambique, sobretudo nas guerras de independência e a guerra civil que começa após a independência de Moçambique, né? Então Moçambique ficou aí quase 3 décadas em guerra. Correto? Lugar onde Cristo irá se descrucificar. O Miyakoto usa aí essa metáfora. E o lugar onde Deus pedirá perdão aos homens, tá? Já fizemos essas análises dessas metáforas em outros vídeos. Também não vou me alongar muito nesse. Marta, que é a narradora em primeira pessoa também, ela é a visita, ela é a intrusa, ela é a novidade da narrativa, né? A primeira mulher na vida de Manito. Entra na narrativa no segundo livro. Marta, na Bíblia, é a mulher que caminha ao lado de Jesus quando o Messias está indo a caminho da crucificação. Tá? Ela é branca, portuguesa, representando aí o colonizador. Ela é mulher e ela representa também a metrópole Portugal. Marcelo, marido de Marta, né, marido desaparecido de Marta, foi soldado português contra a independência de Moçambique, guerra de independência, volta à África para reencontrar com o continente e também se reencontrar consigo mesmo. Nas idas e vindas à África, Marcelo tem casos extraconjugais. O sumiço de Marcelo causa a ida de Marta ao continente africano, né? É o sumiço do Marcelo que vai causar a ida nesse movimento da Marta indo para Moçambique, para Jerusalém. Português, branco, trabalha em África. Marcelo é um personagem da zona de penumbra literária, isso é importante, né? Há indícios de que ele teve um caso com Dordalma e que teria sido morto em Jerusalém. Não há certeza sobre o relacionamento. Algumas pessoas me perguntaram isso aí aqui no nosso canal. Não há uma certeza, mas há indícios de que Dordalma teve um relacionamento com Marcelo. Até porque, em alguns momentos no primeiro livro, aparece ali um homem branco morto dentro das fronteiras de Jerusalém. E provavelmente esse personagem é Marcelo. Isso é muito comum na literatura de língua portuguesa. Assim como, por exemplo, em Machado de Assis, a gente não sabe se Capitu traiu ou não Bentinho, aqui a gente também não sabe se Marcelo e Dordalma tiveram ou não um relacionamento. Há indícios, há indicações, né? Mas não há certezas. Isso é uma característica típica da literatura, correto? Deixar esses espaços, essas questões em aberto. Não sou eu que vou respondê-las, né? Bom, Noci, a primeira amante do marido de Marta. Noci, né, que é a primeira amante do marido de Marta. A Marta tem contato com ela, estabelece contato telefônico, depois pessoal. E é uma figura interessante a Noci, porque a princípio, a priori, né, ela é uma mulher objetificada. Né? Ela vai trabalhar com o aproximado meio que a compra num casamento, né? Essa coisa da mulher que é um objeto, mas aos poucos na narrativa ela vai ganhando uma certa redenção, uma certa autonomia. Ao passo, lembrando vocês, né, que
A Nussi, ela vai participar ali de manifestações contra o governo, a contragosto do marido, né, sem que o marido saiba também. E a Nussi vai ser a amante do Monito, né? Ela vai trair o tio aproximado, né? Então ela vai trair o comerciante, o homem rico, né? Então ela ganha uma certa imponência a partir dessa traição. Mas mais uma vez o papel feminino aí é o papel da traição, correto? A Dordalma, que é a esposa de Silvestre Vitalício, mãe dos meninos, sensual, mas recatada, né, presa ao casamento e sofre um estupro coletivo por usar roupa sensual. Ela é a personagem que vai nos permitir discutir o machismo estrutural e o feminicídio, temas muito recorrentes na nossa sociedade ibérica brasileira, ibérica colonial. Tá? Nós somos uma sociedade machista estruturalmente, e o feminicídio e o estupro são questões que preocupam, né, a gente socialmente, apesar do governo atual brasileiro não assumir essas questões como questões fundamentais. Correto? Outros dois personagens, a África e Portugal. A África é o continente, né? Ele é um personagem também, tem como característico exótico para o olhar do europeu. Há uma naturalização excessiva das imagens do continente, visto como uma fera incontrolável. A natureza, o clima, a fauna em África são forças exuberantes, insubmissas, não sujeitas à colonização. De uma certa maneira, o português, também quando chega ao Brasil, né, na colonização, se a gente for ver os relatos de viajantes da literatura, né, de língua portuguesa no Brasil, as colônias são lugares insubmissos. A natureza é exuberante, ela é insubmissa e não sujeita à colonização. Então tem um certo paradoxo. Por mais que o português colonize a África, o português colonize, né, o Brasil, colonize Moçambique e Brasil, eles não conseguem domar a natureza totalmente, nem a natureza dos corpos dos africanos, né? Aqueles corpos sensuais e livres. Então, é a terra colonizada pelos europeus em vários momentos. No século XVI, teve seu litoral ocupado pelo capitalismo comercial e suas almas escravizadas pelo cruel sistema capitalista europeu. A partir do século XIX, ou mais especificamente da Conferência de Berlim, durante o imperialismo, o continente foi efetivamente colonizado. A Divisão Internacional do Trabalho, para usar um termo aí da geografia, fez das colônias produtoras de matéria-prima sujeitas ao racismo, e também das pessoas sujeitas ao racismo pseudocientífico, a eugenia, que vai surgir ali no século XIX, vai dar origem ao racismo pseudocientífico, o racismo contemporâneo, e ao nazismo, aos protótipos de fascismos e neofascismos, correto? Portugal é a metrópole que colonizou e explorou Moçambique. Apesar de já decadente economicamente, né, Portugal mantém Moçambique como colônia até 1975. Os portugueses são os inimigos do processo de independência, tá? Isso aparece muito nas obras literárias, tá? E vocês têm que ver isso dentro do contexto do pós-colonialismo, literatura pós-colonial, tá? Africana de língua portuguesa. Bom, gente, é um vídeo resumo. Fiquei até cansado, né, de falar isso tudo nesse vídeo. Fiquei agora ofegante agora no final, tá? Mas que sirva para vocês aí, para um momento de reflexão. Me mandem e-mails, que eu vou mandar o quadrinho para vocês. E boa prova, façam com calma, tá? E agrupem essas questões todas que nós trabalhamos por aqui. Grande abraço, sucesso a todos. Boa semana também.